Fala pessoal, mais um vídeo aqui no NM, no Esportes do Mundo, e agora temos um quadro diferente, estamos estreando esse novo quadro aqui, que é o Ranqueamento NM, onde a gente vai elencar aqui algumas equipes, né, ou dependendo de alguns acontecimentos futebolísticos, né, em certa ordem, e aí a gente vai iniciar esse quadro hoje para falar de Champions League, porque enquanto esse vídeo está sendo gravado, algumas equipes estão jogando, está sendo gravado na terça-feira, e aí temos algumas equipes disputando a segunda rodada. Então vamos usar como base tanto a primeira rodada como a temporada dos clubes até então, para fazer esse mini ranqueamentozinho aqui, como se fosse uma tier list, e aí vocês vão entender certinho a nossa pegada. E aí, para esse vídeo, temos aqui o nosso grande comentarista Theo Miranda, o setorista do Santos aqui no portal, e também o Cauã Panotin, também o comentarista aqui, que é setorista do Corinthians. Então, sem mais delongas, para vocês entenderem, vou puxar aqui a nossa querida tier listzinha, e aí já para ficar de fácil entendimento, a gente colocou os grupos já enfileiradinhos. Então temos ali o grupo A, que tem Bayern, Copenhague, Galatasaray e Manchester United, são os 4 times do grupo A. Depois o grupo B, que tem o Arsenal, Linz, PSV e Sevilha, e assim por diante. Então os grupos já estão em ordem, até para fácil entendimento aqui da pegada, de saber quem está disputando com quem, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E aí também aqui as categorias, favorito é o time que chega para realmente ganhar, né? Que é apenas um. Tem o forte candidato, que a gente colocou 3, que são times que são realmente fortes, que chegam para tentar o título, mas não é o principal favorito. Aí também temos alguns que dá para sonhar, são times bons, são times que podem querer alguma coisa a mais, tipo a Inter na temporada passada, por exemplo. Aí temos equipes que a gente vai colocar aqui que nem deveria disputar a próxima fase, porque não teria chance, então melhor jogar a Liga Europa. E o saco de pancada, que vai ser aquela equipe que vai ficar em último com saldo menos 47. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar aqui com o primeiro clube do grupo A, que é o Bayern de Munique. Então, já vou começar com o Theo aqui. Puxa o Bayern de Munique, Theo, aonde você colocaria o time bávaro-alemão? Bom, já falando de Bayern de Munique, antes de começar, na verdade, vou ressaltar só que a gente vai colocar cada time em sua prateleira, mas se ao decorrer do vídeo a gente chegar a alguma dúvida e preferir trocar, por exemplo, se a gente colocou o Bayern de Munique como favorito ao título, que é o máximo de 1, e ao decorrer do vídeo a gente entender que o Real Madrid é o favorito, a gente pode trocar os dois clubes de prateleira tranquilamente. Mas começando pelo Bayern de Munique, a gente sabe a força e a tradição que o Bayern tem na Champions. É um time que normalmente dificulta demais para os seus adversários. Tem, sim, várias taças conquistadas, já é um dos principais campeões da competição. E, claro, depois da saída do Lewandowski, o Bayern passou por uma reformulação muito grande, porque sempre teve o centroavante, o camisa 9, como ponto de referência do time. E passou uma temporada, na temporada passada, com muita dificuldade para conseguir encaixar um novo estilo de jogo. Mas para essa contratou um centroavante que, ao meu ver, hoje é melhor do que o próprio Lewandowski, que é o Harry Kane, veio do Tottenham em inglês, um baita centroavante, características até, de certa forma, parecidas, claro, que por conta da altura e do poder da bola aérea, mas o Harry Kane, eu acredito que por ser um centroavante mais móvel que o próprio Lewandowski, pode contribuir muito e, ao meu ver, coloca o Bayern de Munique, sim, num forte candidato ao título. Você concorda, Cauã? Eu concordo com tudo que o Theo falou. O Bayern de Munique ele vem passando por um processo de tentar se botar para ser aquele Bayern dominante que a gente viu no ano de 2020, né? Que era um Bayern que foi campeão da Champions League naquele super agosto. Um Bayern que foi campeão com 100% de aproveitamento, completamente dominante. Como o Theo falou, após a saída do Lewandowski, o time passou por complicação. Porque o Lewandowski é um cara que entregava mais de 50 gols na temporada. Como é que você vai suprir a ausência de um jogador que já entrega essa quantidade infinita de gol, entendeu? Então, acho que esse é o processo até do futebol alemão, porque a gente pega a Alemanha, a gente pega um recorte recente da Alemanha em 2018 e um recorte de 2022, o futebol alemão em si não tem mais aquele centroavante, aquele nobre que sempre teve nas antigas gerações campeãs, entendeu? Então, acho que por isso o Bayern de Munique ele ficou devendo nos últimos anos, ele caiu fora para o Vila Real, ano passado tomou uma baita ataca do Manchester City, mas apesar de tudo isso, como o Tô também falou do Harry Kane, a nova contratação badalada, acho muito difícil você não falar que o Bayern é um forte candidato, porque é um time historicamente muito forte, que todo ano chega para ganhar a Champions. Acho que não é favorito muito pelo começo de temporada, uma temporada que o Bayern não está sobrando na Bundesliga, já teve 2 empates, então acho que até mesmo ano passado, onde foi campeão apenas na última rodada, acho que o Bayern ele vai se fortalecendo aos poucos, e por isso eu fico com o Bayern como um forte candidato.
É muito difícil a gente pegar um time como o Bayern, o time Bayern e os jogadores que ele tem e não pensar que esse time vai ser um dos favoritos a ganhar, né? Mas ali, como vocês disseram, vale ressaltar, né, que esse time, ano passado, ele chegou aos trancos e barrancos ao fim do campeonato alemão, foi campeão ali com o Musiala tirando uma jogada ali do nada, fazendo gol para o Bayern conseguir conquistar esse título, e vem passando ali, passou por dificuldades, principalmente com técnicos, né, que não tiveram bons trabalhos, e aí chega o Thomas Tuchel, que ainda não engrenou também. Agora, eu acho que pensando em um potencial evolutivo desse time, um time que começou mal a temporada, mas aos poucos foi se encaixando, e o Harry Kane cada vez mais se encaixa com esse grande jogador que é, né, o atacante inglês. Muito difícil imaginar que esse time não irá brigar de fato pelo título. Então, colocaremos aqui o Bayern, por enquanto, como um forte candidato, mas já adianto também que acho difícil que saia dali. Agora, a segunda vaga desse grupo seria a do Copenhague. E aí, Copenhague, onde entra esse time? Saco de pancada. Saco de pancada. O Copenhague? Dá um dó de colocar assim de cara, mas não acho que não tem nem muita discussão. O mais fraco do grupo, sem dúvida, é o Copenhague. Exato. Copenhague não briga com o Galatasaray, que não é o mesmo dos tempos passados? Então, é aí que a gente começa. Na primeira rodada, o Copenhague arrancou um empate com o Galatasaray. Mas a verdade é que no princípio... Fora de casa com um a menos. Fora de casa com um a menos. Mas no princípio, o Galatasaray ia fazendo uma grande temporada. O Mauro Icardi estava voando, então, tipo... No começo, todo mundo colocava, evidentemente, que o Galatasaray brigaria por uma segunda vaga, talvez, com o Manchester United. Mas, no princípio, quando você pensa no papel, até para os jogadores, o Galatasaray tem Mertens, tem Icardi, tem um bom time no papel. Então, a tendência é que o Galatasaray, mesmo com esse empate na Turquia, visite o Copenhague e ganhe o jogo. E acho que o Copenhague, sinceramente, pode sair com 0 pontos. 0 pontos não mais porque empatou o primeiro jogo. Mas acho que para nesse pontinho conquistado aí fora de casa. Acho que já é lucro para o Copenhague. A tendência é que perca o restante dos jogos. Se a gente for pegar o time em si do Copenhague, talvez não seja um time para ser saco de pancada, mas quando a gente coloca nesse grupo que tem um bom pote 3 e também tem tanto o Manchester quanto o United, quanto o Bayern, perdão, então acaba caindo. Eu faço uma ressalva que eu não sei se esse time vai ficar atrás do Galatasaray, mas acho que está justa a colocação dele. E aí já entrando junto então, Galatasaray entra com o quê? Saco de pancada, acredito que não, né, pelo que vocês falaram, mas aonde vai o time da Turquia? Pode falar, Cauã. Eu coloco o Galatasaray melhor ir para a Europa League, porque acho que lá tem grandes chances de ser campeão. É claro que é muito difícil você falar, porque é uma Europa League também esse ano que vai ter muito difícil, vai ter vários times muito bons, mas acho que visando a Champions League, não sei, é claro que é difícil você falar para um time assim, não vá às oitavas de final da Champions, vá para a Europa League, porque você lá tem chance de ser campeão. Mas acho que é o recomendável se fazer, cara, porque é muito difícil que o Galatasaray brigue por uma Champions League. Acho que se for para as oitavas, para aí, porque provavelmente vai passar em segundo, porque evidentemente, acho que como a gente já concordou, o primeiro do grupo vai ser o Bayern de Munique, então vai passar em segundo, vai pegar vai pegar só o time do pote 1, né, nas oitavas de final, os primeiros colocados. Então acho que é muito difícil o Galatasaray ir longe nessa Champions, mesmo avançando de grupo. Eu acho que se você vai para a Europa League e tem chance de ser campeão, o torcedor turco, que é fanático por futebol, vai ficar muito feliz e muito contente também. Acho que eu concordo com o Cauã também, viu? O Galatasaray é um time que, para essa temporada, conseguiu alguns reforços de nome, uns jogadores já conhecidos, por exemplo, o marroquino Ziyech, né, que é uma peça que pode ser importante. Acho que na Champions é uma competição que, se você olhar só os times que estão na tela, uma competição com Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Napoli, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milão, você já descarta o Galatasaray de primeira. Então, acho que o ideal para eles é ir para uma eventual Europa League também, porque lá, claro, temos uma equipe muito forte, no caso que é o Liverpool, mas no eventual tropeço do Liverpool, o caminho fica muito mais tranquilo, não fácil, mas mais tranquilo para o Galatasaray poder sonhar com um título por lá. Então, acho que o Galatasaray entra assim também nessa categoria do melhor ir para a Europa League. Então, já engatando o adversário do Galatasaray hoje, que é o Manchester United. Legal que quando esse vídeo for pro ar, vocês já vão saber o resultado, a gente aqui ainda não, então a gente já pode começar ou acertando muito ou dando uma bola fora. Manchester United entra onde? Posso fazer uma proposta? O Manchester United é um time bom, sim. Se você olhar no papel nesse grupo, ele é o segundo. Exato. Mas eu acho que para Champions não é uma equipe tão boa. Acho que se bobear, é claro que no grupo vai ficar à frente provavelmente de Copenhague e Galatasaray atrás do Bayern,
mas eu acho que talvez não a posição que vai ficar, porque eu acredito que passe para as oitavas da Champions em segundo lugar, mas eu acho que o melhor para o Manchester United seria uma eventual Europa League, não? Eu concordo com o Theo. Eu acho que é um time muito desorganizado. O início de Premier League não é bom. É o pior início desde muito tempo. Então acho que. E eu não consigo falar que o Manchester United dá para sonhar, porque eu acho que não consegue nem sonhar. Hoje o time é muito desorganizado. Eu acho que o time hoje não consegue nem sonhar com uma semifinal de Champions League. Eu acho que umas quartas de final já é muito pro United de hoje. O time tá perdido em campo. Se você assiste um jogo de Premier League, você não tem vontade de ver o Manchester United. Então acho que hoje, no cenário atual, você ir com o Manchester United para a Europa League e tentar ser campeão lá, pode ser um início de retorno às grandes competições, mas acho que hoje, no princípio hoje, terça-feira, em outubro, na fase de grupos da Champions, não compensa para o United falar que dá para sonhar, entendeu? Mas pensando, por exemplo, no ano passado do Manchester United, que também não teve um início tão bom, mas a segunda fase ali, a segunda fase da temporada foi muito boa, chegando até a ocupar a segunda posição na Premier League. Pensando em potencial evolutivo, vocês não consideram que esse time consiga pro mata-mata? A gente já está colocando que esse time vai pro mata-mata. E aí a segunda colocação na Champions League ela não é tão prejudicada, porque você só enfrenta um time necessariamente de primeiro colocado depois, e aí os mandos são sorteios, então você pode decidir em casa mesmo sendo um segundo colocado, por exemplo, depois das oitavas. Mesmo assim, o Manchester United não tem, por exemplo, o Casemiro ainda não entrou na temporada. É um jogador que não vem vencendo bem, mas é um dos melhores volantes do mundo, talvez o melhor. Quando esse cara engrenar, vocês não consideram que o Manchester United viria forte para essa Champions? Acredito que não. Acredito que, claro, pode sim, como você disse anteriormente, ter uma crescente na segunda fase da temporada, mas ele não é o único, né? É até normal, claro, quando na segunda etapa o time vai estar mais cansado, mais desgastado, porém vai estar mais entrosado, mais tempo de trabalho. Então é normal que até que mais do que apenas o Manchester United evolua na competição. Capaz de um Real Madrid, que tá jogando a primeira temporada com um novo esquema, agora com apenas dois atacantes, engrene e se comece a jogar melhor também. Eu acho que o Manchester United, mesmo engrenando, vai chegar em algum momento da Champions que ele vai pegar um adversário completamente inviável. E que você disse o caso do Casemiro, eu acho que é sim um principal volante do mundo hoje, um dos melhores, sem dúvida, mas também teve a contratação do Amrabat, que não é para desejar, não é para deixar a desejar no meio de campo do Manchester United. Então acho que pode evoluir, mas não tanto além do que já é hoje. Eu acho que eu manteria como melhor e o ideal é ir para a Europa League. Eu faço das pausas as minhas. Eu acho que mesmo que o United evolua, a tendência é que os outros times também irão evoluir. Então acho que a virada de chave da temporada passada passa muito por conta da grande metade da temporada que faz o Rashford, que já não é mais o mesmo também. Eu acho que dificilmente o jogador do United vai conseguir repetir tudo isso. É claro que você tem o Bruno Fernandes ali, que pode ser um jogador extremamente diferente, mas eu não vejo nenhum jogador do United fazendo o que o Rashford fez na temporada passada. Então, para mim, acho que mesmo que o time evolua... Interessante também pensar que talvez o pico desse United tenha passado, que tenha sido maior do que ele poderia entregar, né? Interessante. Exato. Então, já começando... muito irregular, né? Talvez com a primeira polêmicazinha, mas muito bem argumentada pelos nossos queridos comentaristas, com o Manchester United indo a melhor ir à Europa League, onde tem mais chance de ganhar. Agora tem um time que pode causar ali talvez alguma discordância, não sei, um Arsenal que vem forte para essa Champions, perdeu a Premier League ano passado, acabou deixando ela passar depois de um ótimo começo, mas é um time que vai criando uma certa cancha, e aí vem para essa Champions League retornando depois de muito tempo. E esse Arsenal, hein? O que você acha, Cauã? É muito difícil porque tem no máximo 3, mas eu vou com o Arsenal como forte candidato. Eu acho que o trabalho do Mikel Arteta é muito bom. Eu realmente acho que o Arsenal pode surpreender, pode evoluir ainda mais. Gabriel Jesus voando, Saka voando, um ataque muito bom, jogadores voltando de lesão. Então, eu realmente acho que o trabalho do Arteta é muito, muito, muito forte pro Arsenal, cara. Eu acho que você competir na Premier League com o Manchester City durante 38 rodadas é muito grandioso. Ainda mais com um time como o Arsenal. Acho que o Edu Caspar acertou muito em permanecer com o Mikel. Eu acho que a partir do momento que ele deu essa confiança pro treinador, o Arsenal começou a só crescer. E é um time muito jovem, cara. É um time para anos, né? É um time para várias temporadas. Então, acho que a tendência é que cada vez mais vá crescendo. E durante a temporada também vai subindo de produtividade. Por isso que eu vou com o Arsenal como forte candidato. Além de disputar a Premier League, também já tem adversários dentro da Champions, que quando você joga na Premier League, você tem adversários muito fortes. Tipo, você joga domingo contra um adversário muito bom. Então você tem um adversário parâmetro para a Champions League, entendeu? O nível do seu adversário sempre vai ser muito bom.
Por isso que eu coloco o Arsenal como preparado para talvez buscar essa Champions como forte candidato. Eu concordo com o Cauã, também coloco o Arsenal, para mim, inclusive, à frente do Bayern de Munique, talvez como forte candidato ao título, talvez até mesmo o próprio segundo candidato, atrás apenas do favorito, mas eu gosto bastante do trabalho do Arteta, eu gosto bastante do elenco do Arsenal, como o Cauã disse, é um elenco muito jovem, mas é um elenco muito, como que eu posso dizer, um elenco carismático, porque são jogadores que dá gosto de você assistir. O Martinelli, que gosta de ir para cima, o Odegaard, que tem uma qualidade muito boa nos passes, o Saka, que é um jogador de muita velocidade, então é um time gostoso de se ver jogar. Então eu acredito bastante no potencial desse Arsenal, mas eu ainda tenho, claro, um pé atrás, porque o Arsenal ano passado ficou refém do tamanho do seu elenco e da experiência dos seus jogadores e acabou perdendo uma Premier League que por muito tempo a mídia e os torcedores já deram como um campeonato praticamente ganho, acabou perdendo, porque não conseguiu aguentar até o final das 38 rodadas. Tinha, claro, um tubarão, que é o Manchester City, nadando logo atrás. Então, eu tenho um pé atrás com o Arsenal, muitos anos de que o Arsenal não joga a Champions League. A última participação foi há muito tempo atrás, então não sabemos como vai ser o nervosismo para esse retorno da Champions. Por exemplo, eu confio muito no potencial do Arsenal contra uma equipe como o Manchester United, que é um rival inglês, um pouco mais desorganizado. Confio num rival como o próprio Lens, que está no grupo dele, que é uma equipe boa, mas é uma equipe também inexperiente. Confio sim no trabalho do Arsenal, mas eu tenho receio do que vai ser do Arsenal se num eventual mata-mata enfrentar um Bayern de Munique, um Real Madrid. Eu tenho muita dúvida se o Arsenal não consegue segurar uma ida e volta contra o Real Madrid, por exemplo. Mas eu mesmo assim acredito e aposto no Arsenal como um forte candidato, e inclusive à frente do próprio Bayern. Eu acho que meu ponto é um pouco desse. É um time que tem um potencial gigantesco, com um ótimo treinador, mas que, por exemplo, no momento de decisão no ano passado, acabou sentindo. Tinha um perseguidor que é fora do comum, que assim, o Arsenal, com a pontuação que ele fez, era um time para ser campeão em qualquer campeonato, mas como tinha o City, acabou não sendo, né? Até normal, foi um resultado muito mais do que esperado para o time do Arsenal, mas a gente viu como esse time sentiu a pressão, né? É óbvio, o trabalho começando agora e tudo mais, porém, é uma competição diferente que o Arsenal enfrenta, né? Acho que esse talvez seja um ponto a se pensar. É um Arsenal que vai enfrentar um duelo de mata-mata, onde esse time ainda está pouco calejado. Concordo com vocês também, vou colocar aqui como forte candidato, mas não sei, acho que mais para frente a gente vai discutir, não sei se o Arsenal não cai, algum time vai acabar se esbarrando ali, caindo, não dá para sonhar algum time forte, já tô prevendo isso, vamos ver qual vai ser. Tô com esse medo também do que nós vamos fazer. Perdão? Também tô com esse medo do que a gente vai fazer, porque tenho certeza. Lá na frente. Eu tenho até medo de quem é que vai sobrar isso aí. Hein? Mas vamos ver. Linz, um time que até que desempenhou bem ano passado na França, né? Mas para Champions. São três equipes. Acho que esse grupo do Arsenal é interessante porque são três equipes mais ou menos do mesmo parâmetro, né? Não sei se vocês querem falar das três de uma maneira junta ou separadas. Como vocês veem o Linz? Eu prefiro falar das três juntas. Eu acho que é muito difícil porque eu vou colocar tudo numa fileira só. Que acho que é melhor os três irem para a Europa League. Eu acho que nenhum vai dar para sonhar e nenhum é saco de pancada. Eu acho tudo muito equilibrado no grupo. É muito difícil falar isso, mas eu acho que é isso mesmo. O Sevilla um pouco atrás de todos, pela crise que tem. O Sevilla tem que parar para a Liga porque é onde ele gosta, né? Eu vou colocar o Sevilla melhor para a Europa League por conta disso, mas acho que o Sevilla esse ano aqui sequer vai para a Europa League. Mas eu vou falar das três, o nível das três é muito equiparado, é muito junto, então eu vou colocar as três, para mim, é melhor para a Europa League. Concordo com o Cauã, eu acho que o Lens é o terceiro, tipo, desse grupo aí, ele é o melhor, atrás do Arsenal, obviamente. O momento dele é muito bom, fez um grande campeonato francês, mas se parar para pensar um pouquinho da tradição, acho que o Sevilla pode até, apesar do momento difícil, se sentir um pouco mais à vontade numa eventual Champions League, ou até mesmo, como a gente colocou agora, numa eventual Europa League. Eu acho que o Lens é uma equipe melhor, mas o Sevilla talvez dê mais trabalho. Eu acredito que essa seja até mesmo a ordem que a gente colocou agora, é a ordem da classificação final do grupo. Mas talvez trocando o PSV pelo Sevilla, porque eu acho que o Sevilla, apesar da crise, tem uma capacidade grande nessas competições, mas eu acho que, como de forma geral, é melhor ir para os três, é melhor ir para a Europa League, porque na Champions não vai ter chance, então é melhor ir para uma competição onde pode sonhar sim com o título.
Agora temos um time que pegou ali um grupo muito indesejado, né? Imagino que o Braga não tenha ficado nada contente com o grupo que pegou, inclusive está jogando agora com o Union Berlin. O Braga que empatou na primeira rodada, não, que perdeu na primeira rodada, né? Acabou saindo derrotado na primeira rodada e vai ter que remar bastante para tentar avançar, hein? Esse Braga, como vocês veem ele nessa Champions? Saco de pancada. Ele pode ser uma equipe muito boa, mas o grupo que ele caiu, tem o campeão italiano, o vice-campeão espanhol, que é o maior campeão da Champions League, e o Union Berlin, que apesar de não ser um time tradicional, montou um grupo muito bom e que vem jogando um futebol muito legal. Então, eu acho que, apesar da qualidade, o Braga é o saco de pancada do grupo. Concordo com o Theo. Agora, como o Marcos falou, tá tendo o jogo, né? União Berlim e Braga, o jogo tá 2-2 na casa. 2-2, hein? Casa Mas eu União ainda acho Berlin, que o Braga é saco de pancada. Eu ainda acho que o União Berlin é melhor time que o Braga. Eu acho que, para mim, é indiscutível isso. O Braga vem no campeonato mais fraco que o União Berlin. O União Berlin, em determinado momento da temporada, ele estava empatado em pontos com o Bayern e com o Borussia Dortmund. É claro que decaiu muito por conta do elenco, né? Mas para mim o Braga é mais fraco que os 3 times do grupo. Para mim vai apanhar muito. Então, já puxando o União Berlin, que acho que vocês já comentaram sobre ele, é um time que apresenta um pouco mais do que o Braga, que pode ir um pouco mais. No caso, se o saco de pancada é o Braga, o União Berlin é quem vai participar disso, né? De deixar como saco de pancada. Então, o União Berlin apresenta o que nessa Champions? Quer falar, Cauã? Cara, eu posso começar, mas acho que o União Berlin é muito difícil você falar o que esperar de um time que é estreante na competição, né? E caiu num grupo indesejável. Caiu num grupo com... Estreou na Bundesliga em 2019, né? Exato, é um time muito, muito recente. Então acho que caiu num grupo muito desejado, porque pega o Real Madrid, é o maior campeão da competição, pega o Napoli, que apesar da troca de técnico, das polêmicas, acho que ainda assim é o Napoli que fez uma temporada passada espetacular. Então a tendência é que seja melhor para a Europa League, mas quem sabe, talvez consiga beliscar uma segunda vaga no grupo. Acho muito difícil, acho que não vai acontecer. Acho que o time indo para a Europa League vai ser muito divertido de assistir a competição. Então eu vou nessa aba aí, acho que seria muito legal ver o time na Liga Europa. Mas é um bom time, tá? Gostaria muito de ver uma possível oitava de final. Eu tô com o Cauã, mas eu tenho uma... que eu fiquei com o pé atrás por causa da primeira rodada, a derrota pelo Real Madrid, porque o empate com o Real Madrid fora de casa era um cenário muito bom, extremamente positivo. Pô, se fosse o Manchester City empatando num duelo de mata-mata contra o Real Madrid no Bernabéu, era um grande resultado, né? Então, pro União Berlin, o resultado... mas, pô, se pegar Não, mas se fosse um jogo de igual para igual e acabasse 1-1 entre City e Real Madrid, eu acredito que é um bom resultado no Bernabéu. Na Inglaterra, claro, é outros 500. Mas no Bernabéu é muito difícil. Então, acho que para uma equipe como o União Berlin, a derrota é ruim, mas pelo jeito que foi, não. Agora, o empate, como a gente está vendo agora com o Braga, já complica um pouco mais a situação. Se esse jogo ainda não tivesse acontecido, eu acreditaria mais não dá para sonhar do União Berlin. Eu até faria uma analogia com um possível Ajax de 2019 aí, que não tinha um apreço tão grande, mas a hora que foi embalando, foi indo, calhou de cair numa semifinal do jeito que foi, que na verdade, ao meu ver, era mais time que o próprio Tottenham, que foi o finalista, e que teria dado mais trabalho para o Liverpool. Então, acho que o União Berlin, pelo time que tem, dá para sonhar, mas pelos resultados que já vem conquistando, eu acho melhor ir para a Europa League, onde lá pode beliscar, sim, um título. Acho que daí, se for para a Europa League, vira candidato a título mesmo. E o grande campeão, tem muita divergência, né? Se usa o ou a, mas o grande campeão italiano, o Napoli. Champions League passada, muita gente já colocava o Napoli na semifinal da Champions League, né? A gente tinha esse cenário depois daquelas quartas malucas, né? Todo mundo já colocava, acabou caindo nas quartas, não avançou, mas é um Napoli que continua forte, hein? Esse Napoli dá para tentar algo a mais ou não? Quer falar, Cauã? Eu acho que o Napoli atingiu o teto na temporada passada. Eu realmente acho que o time não consegue mais produzir muito mais do que aquilo, não. Inclusive com a saída do técnico, que se não me falha a memória é o... Pioli, talvez? Não, Pioli é do Milan. Verdade. Quem que é o Marcos? O que saiu, bom, eu sei que ele foi para a seleção belga, se não me engano, então... Bom, Spalletti, se não me engano é Spalletti. Mas enfim, ele saiu do Napoli. É porque o SofaScore agora atualizou e o técnico não aparece, o técnico anterior, é só o atual. E porque ele é igual o Pioli, ele é careca igual o Pioli. É muito parecido com o Pioli. Exato.
Mas, enfim, retomando o ponto, acho que bateu no teto na temporada passada, acho que já foi muito às quartas de final. O time hoje, o Kvaratskhelia já não é mais o mesmo, o Osimhen continua fazendo seus gols, mas também não é mais o mesmo. Eu acho que o time atingiu muito mais do que poderia, então acho que talvez dê pra, eu vou colocar que dá para sonhar, porque eu realmente acho que é muito surpreendente, foi como o Milan na temporada passada deu para sonhar, então acho que o Napoli dá para sonhar muito por conta do que já fez, não por conta do que pode fazer. Eu vou nessa parte aí. Eu confesso que eu tava para colocar o Napoli no melhor ir para a Europa League, viu? Mas acho que com o discurso do Cauã, acho que ele conseguiu me convencer a não dar para sonhar para o Napoli. O meu principal argumento seria a perda do técnico e do zagueiro Kim Min-jae, que foi para o Bayern de Munique, que era um dos grandes nomes dessa equipe. Mas chegou o Natan, que era zagueiro do ex-Flamengo, ex-Bragantino, que é um bom zagueiro e tá como cotado para a equipe titular. Hoje vai jogar logo mais daqui uns 20 minutos contra o Real Madrid. Então, eu acho que é um bom nome também para substituir o Kim Min-jae. Claro, não é o mesmo nível, mas tem a capacidade técnica sim, o time é bom. Então, acho que se você der a sorte de cair no chaveamento como foi a temporada passada, onde digamos assim, os leões caíram de um lado e os times, as zebras caíram do outro, onde tinha um chaveamento com Benfica, Milan, Inter e o próprio Napoli, eu acho que o Napoli pode sim sonhar com uma eventual final, quem sabe, numa zebraça de ser campeão da Champions. Acho que dá para deixar aí, não dá para sonhar, então. Agora, o rei da Champions League, o Real Madrid, que assim, vamos convencer, o Real Madrid não dá para colocar abaixo, mas não, aí a gente, para favorito, a gente tem uma competição difícil. Então, o que vocês fazem com o Real Madrid? Eu acho que eu vou fazer, né? Mas eu vou de Real Madrid, não dá para sonhar, viu? É isso, Cauã. Real Madrid, o rei da Champions, não dá para sonhar. Você vai bancar essa, Cauã? Eu não vou bancar, não. Eu não sou maluco. Realmente, acho que o Real Madrid, para mim, é um forte candidato. O começo de temporada do Real Madrid não é bom. É uma temporada que o Bellingham tá fazendo muito gols. Ele dificilmente vai manter esse padrão, porque não é a característica principal dele. Acho que o Ancelotti está tentando ainda achar um melhor Real Madrid. Ainda dentro de campo a gente não viu esse grande Real Madrid que a gente pode ter. Eu acho que passou muito por conta da lesão do Vinícius e talvez o Rodrigo não conseguiu jogar sem o Vinícius. O Rodrigo é muito bom jogador e ele é muito jogador. Só que quando ele tá com o Vinícius, ele é um excelente jogador. Acho que um completa o outro. Então, agora com o Vinícius voltando de lesão, eu coloco o Real Madrid como forte candidato. Acho que no papel o time titular é muito bom. O Modric e o Kroos não estão jogando como titular também, eu não sei o que o Ancelotti está querendo com isso. Enfim, acho que quando ele achar o melhor Real Madrid, se ele achar o melhor Real Madrid, é um forte candidato. A tendência é que o time melhore, cara, mas acho que eu falei que o Theo mas a perda do Benzema é muito grande, né? Tá jogando sem centroavante o Real Madrid, né? Eu acho que o Theo não tá sendo maluco, não, apesar de eu ter falado, mas eu acho que não, acho que o Real Madrid ele perde muito com a saída do Benzema, perde muitos gols com a saída do Benzema, então é muito difícil você prever o que o Real Madrid, acho que eu vou colocar no forte candidato mais pelo peso da camisa, mais pela mística e mais pelo grupo também, tá? Acho que o grupo do Real Madrid também ajudou, porque eu pego um Braga do Campeonato Português fraco, e pego o União Berlim, que é um time recente na história da Champions. Então acho que o sorteio ajudou muito o Real Madrid, por isso que eu vou como forte candidato. E acho que é uma coisa também. O Real Madrid, só completando, o Real Madrid de forma alguma começa uma Champions pensando, vou sonhar. O Real Madrid começa querendo ganhar, né? Então acho que é isso que complica um pouco. Mas ainda salientando que a análise do Theo é muito boa, já vou passar a bola para você, e que assim, puxando o Real para forte candidato, já deu 3 e tem que vir ainda, então vai apertar. Exato. O Real Madrid, para mim, claro, como você disse anteriormente, a principal dificuldade é a perda do Benzema, porque é o atual bola de ouro, né? Apesar de já estar atuando na Arábia, ainda não saiu a outra premiação. Então, o detentor do prêmio hoje, o nosso bola de ouro, é o Benzema, que era uma peça-chave, tanto futebolisticamente, assim, na prática, marcando seus gols, mas taticamente ele era muito importante, porque o Benzema é um centroavante que é diferente, por exemplo, do centroavante do Barcelona, o rival do Real Madrid, que é o Benzema, que é o Lewandowski, perdão. Benzema é muito mais móvel. Então, ele saindo da área, dando às vezes um passo para trás, ele libera uma área para o Vinícius Júnior entrar. Então, eu acho que ele tinha uma função tática muito importante. E, claro, o meio de campo, como o Cauã disse, está sem o Kroos e o Modric, que são 2 ídolos máximos, assim, no meio de campo do Real Madrid, que são peças-chave há mais de 5 anos, 7 anos, sei lá. Então, eu acho que o Real Madrid é uma equipe, assim, não tem como duvidar.
uma equipe que tem 14 Champions, que não entra para ser campeão, mas eu colocaria, claro, não dá para sonhar, se tivesse uma quarta vaga no forte candidato, seria o Real Madrid. Mas a quarta vaga do forte candidato é o primeiro que não dá para sonhar no momento. Então, eu teria tirado porque eu acho que o Real Madrid passa por uma reformulação. Se por acaso esse esquema sem centroavante não der certo e tiver que voltar, por exemplo, para um eventual 4-3-3, o centroavante do maior time da Europa vira o Joselu. Tem os seus gols, Aí não dá, né? tem um bom momento, mas não é o ideal. Porque, por exemplo, se você pegar o centroavante do Bayern de Munique, é o Harry Kane, o centroavante do Arsenal é o Gabriel Jesus, mas ele não é o principal o ponto forte do ataque. As pontas do Arsenal são um ponto forte. O centroavante do atual campeão, que é o Manchester City, é o Haaland. Todos têm bons nomes na centroavância. O Real Madrid tem um estreante em Champions League, que é o Joselu, que vai para a primeira temporada como uma peça-chave num time dessa importância na Champions League. Então eu acho que o Real Madrid passa por uma reformulação, e por isso que eu acredito que não entra no forte candidato. Mas eu acho que tem um ponto também, que é o protagonismo que vai ser dado agora ao Vinícius Júnior, né? Acho que também dá para se pensar nisso, que agora ele vai ser literalmente o cara do time, e ele que tá numa crescente gigantesca. Então, assim, o Vinícius Júnior, que ao lado do Rodrigo, como o Cauã falou, joga muito bem. É que a falta desse camisa 9 pesa bastante, mas também pode ser recompensada com esse ponta, que é o Vinícius Júnior, que vai ser, de fato, o protagonista desse time. Então, vamos, por enquanto, colocar o Real Madrid no forte candidato, e aí veremos o que a gente vai fazer na frente com isso. Eu só queria destacar mais uma coisinha antes de a gente passar pelo Real Madrid. Aqui da nossa bancada, eu acho que ninguém nunca viu um Real Madrid sem 3 no ataque. Sim, nunca. Desde o BBC, desde o Cristiano Ronaldo. E digo mais, hoje o principal ponto forte do Real Madrid do ataque são as pontas. A última vez que isso aconteceu, não era Vinícius Júnior e Rodrigo, que é uma baita de uma dupla, mas era um Cristiano Ronaldo e Bale. E tinha um 9, que era o Benzema, que não era a melhor versão do Benzema, mas era um baita de um jogador. Então eu acho que o Real Madrid é muita novidade de uma vez só. É um meio-campo novo, é um goleiro novo, é um esquema de uma formação ofensiva nova. Eu acho que é muita novidade de uma vez. Vamos ver mais pra frente o que vai acontecer com esse Real Madrid. É possível que a gente acaba fazendo uma doideira aqui com essa camisa, mas que pode ser justificada. Agora temos, interessante, 2 equipes que se enfrentaram na temporada passada, inclusive fizeram um baita jogo de semifinal. Vamos começar com o Benfica, time português, que foi muito bem na Champions League passada, hein? Pode ir. Posso ir? Eu colocaria o Benfica, eu daria a moral, não dá para sonhar. Porque eu acho que é uma equipe que não é o melhor plantel, mas é um dos melhores elencos. É um grupo muito forte, que tem capacidade e que sempre dá trabalho para as principais. O Benfica, por exemplo, se destaca menos numa eventual partida contra o Salzburg do que numa partida contra o Paris Saint-Germain na fase de grupos do ano passado. O Benfica é uma equipe muito perigosa, então eu acredito que, apesar dos pesares, dá para sonhar com o Benfica na Champions League. Antes de começar a minha opinião, eu só queria falar que o gol do Braga, 3-2 Braga, na casa do União Berlim, então acho que... Olha o saco de pancada! Saco de pancada batendo, pô. A gente não vai mudar, eu não, pelo menos não mudo a minha opinião ainda. Vamos manter. Vamos manter, mas acho que a gente já errou uma, pelo menos a gente já sabe, durante o vídeo a gente já sabe. E agora falando do Benfica, concordo com tudo que o Tô falou, só que tem um porém, que a primeira rodada jogou em Portugal e perdeu de 2-0 pro Salzburg. Então acho que já deu uma complicada aí. Eu ainda acho que o Benfica dá para sonhar, muito por conta do grupo também. Acho que é um grupo muito acessível para o Benfica. É um time que, quando chega no mata-mata, dependendo do chaveamento, pode ir longe, como foi na temporada passada. Acho que já para mim, o Benfica nas quartas de final já estava bom, estava excelente. Sonhou, em determinado momento, porque em determinado momento todo mundo achou que o Benfica fosse eliminar a Inter de Milão, mais pelo futebol apresentado da Inter, não do Benfica. Eu ainda acho que nessa temporada aqui, apesar do resultado terrível na primeira rodada, que é uma derrota em casa para um time que, em tese, seria o mais fraco do grupo, ainda acho que o Benfica consegue sonhar assim, com alguma coisa nessa Champions League. Acho que sonhar para o Benfica, semifinal para mim, para o Benfica é sonho. Então, para mim, ainda dá. Se o Benfica pode sonhar, a Inter de Milão também pode? Pode. E sonha mais. Mais do que o Benfica, exato. O sonho da Inter de Milão não é uma semifinal. O sonho da Inter de Milão é a atual vice-campeã da competição. Então, o sonho da Inter de Milão, ao meu ver, é título. Tá muito bem no campeonato italiano e vem com sangue no olho, com sede de vingança por ter sido vice.
porque o vice é o perdedor que mais sente a derrota. Porque fica aquele resquício de dava para ganhar, sabe? Então eu acredito que a Inter de Milão é uma baita equipe, pode sonhar sim com até título nessa edição da Champions. E sonha muito, porque como eu falou, o início de campeonato italiano da Inter é muito bom. Goleou o Milan, que é o maior rival, por 5-1. Acho que foi 5, se não me engano. Então, tipo assim, você faz 5 no Milan, que você já eliminou na semifinal da Champions passada. Então é um time que sonha muito. A Inter de Milão tem muitas condições de sonhar com o título essa temporada. Muito por conta da temporada passada também. Eu não consigo colocar como forte candidato ainda, porque é muito difícil você elaborar um argumento consistente de que a Inter é uma forte candidata por conta de que os outros times que estão na prateleira acima demonstraram mais do que ela também em termos de futebol. Só que acho que sonhando a Inter consegue sonhar muito bem com o título. Certo, então agora temos duas equipes aí que talvez... quando chegar na Real Sociedad, eu vou propor algo interessante aqui, não sei o que vocês vão pensar, mas essas duas próximas equipes aí desse grupo, então, que tem dois que já dá para sonhar, como que vocês veem? O Salzburg, apesar de ter vencido o Benfica na primeira rodada, eu coloco como saco de pancada. Saco de pancada, eu também acho. A gente vai se contradizendo, né? Porque a gente acabou de falar que o Braga é saco de pancada, ele vai ganhar do União Berlim. Sim, o Salzburg, que é o nosso saco de pancada, já ganhou do Benfica. Então... Está tudo certo. A gente ressignifica o saco de pancada. Tá tudo certo. O saco de pancada muitas vezes ele bate também. Mas falando sobre a Real Sociedad, eu acho que é uma boa equipe. Que eu não sei se dá para sonhar. Mas se alguém for arrancar essa segunda vaga do Benfica... O meu ponto sobre a Real Sociedad, que eu acho que é uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui, que eu não sei se vocês, o que vocês pensam sobre isso, mas é o seguinte: a Sociedad é uma boa equipe, é uma equipe que está entrosada, vem crescendo, é a atual líder do grupo, tá? Porque empatou no primeiro jogo, tomou um gol da Inter no finalzinho e já venceu o Salzburg hoje, e aí só que deu certo, a Real Sociedad ganhou do Salzburg. Só que aí é o seguinte: é muito difícil pensar que a Real Sociedad, já nesse primeiro ano de bom futebol, o time como a Real Sociedad, sonhe com a Champions, bata alguma coisa. Mas a gente pode pensar nesse time a longo prazo, tipo assim, se calejando em Champions, que nem sempre será melhor ela ir para a Europa League, porque às vezes ela passando e sonhando em avançando, para um próximo ano, por exemplo, ela chegar bem calejada e possa ser melhor ela passar nesse sentido. E acho que dá para passar. A consegue sonhar com uma campanha parecida com a do Villarreal, quando eliminou o Bayern? Consegue. Ótima analogia. Ótima analogia. Comparação. E eu acho que consegue. Nessa, hein? Eu acho que hoje a Real Sociedad, no futebol espanhol, joga um futebol muito melhor do que o do Real Madrid, por exemplo. Eu também. Por isso que eu não colocaria o Real Madrid assim. Até mesmo do que o futebol do Barcelona, que nas últimas rodadas aí, 1-0 ali, 1-1 aqui. Então a Real Sociedad hoje joga um futebol na Espanha muito forte. É muito competente o time. Sem falar que tem bons jogadores. Eu acho que consegue sonhar nessa temporada sim. Assim como o Villarreal, excelente comparação do Theo, sonhou 2 temporadas atrás. Então dá para fechar nesse dá para sonhar? Eu acho que é um grupo sonhador. É um bom grupo, acho que é o melhor grupo até agora, hein? Bastante sonhador. Mas é um bom grupo. Louco e sonhador. E aí se faz valer o nosso saco de pancada do Braga. Se tem um grupo com 3 times que querem alguma coisa, o Salzburg, sobrou pro Salzburg apanhar desse time, né? Vamos ver se vai se concretizar. Daí chega no final, o Salzburg passa em primeiro, né? Então vamos esperar. Vai acontecer. Agora temos um time que, olha só, o Atlético de Madrid, hein? Que sempre foi esse time chato do Simeone, mas que lá no final, na hora H, não conseguia dar um salto. E aí o Simeone agora dando um passo para trás, formando um time mais ofensivo, querendo mudar algumas peças ali. E esse Atlético de Madrid, hein? Eu acho que é impossível o Atlético de Madrid não passar de fase. Tem que fazer muito esforço. Muito esforço para não passar. Porém, no cenário de hoje, o ideal, se por exemplo, se tivesse caído no grupo da morte, como foi o grupo seguinte a esse que nós estamos fazendo agora, o ideal era para o Atlético de Madrid ir para a Europa League, hein? Porque eu acho que é uma equipe extremamente calejada na Champions, já foi vice-campeão 2 anos seguidos, se eu não me engano, mas pelo menos 2 vezes foi, eu tenho certeza, para o próprio Real Madrid, mas eu acho que, assim, é uma equipe calejada que não conseguiu vencer a Champions até hoje, mas se vai para a Europa League, eu tenho certeza que briga muito pelo título. E às vezes é o momento de levantar uma taça, sabe? Não é no melhor cenário, não no melhor cenário. Então, mas é o momento de levantar uma taça. Porém, no cenário dessa Champions, como eu acredito que vá passar facilmente na fase de grupos, eu coloco ela não dá para sonhar,
porque é um time bom. O time do Atlético de Madrid sempre é difícil de se enfrentar e pode dar trabalho para as potências. Se pega um eventual Arsenal, por exemplo, é o que eu disse, o Arsenal contra uma equipe como o próprio PSV, que a gente colocou no melhor da Europa League, eu acho que o Arsenal nada de braçada. Mas contra o Atlético de Madrid, aí eu já tenho minhas dúvidas sobre o Arsenal. Então eu acredito que o Atlético de Madrid pode sonhar sim. Eu concordo com o teu em partes, mas eu acho que vai passar de fase, tá? Vai passar na fase de grupo, só que trazendo um dado. Ano passado, o grupo do Atlético de Madrid era Porto, Clube Brugge, Leverkusen e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ficou em último. Então era um grupo muito fácil, muito acessível, que em tese ele era o melhor time e ficou em último. É claro que a situação é diferente, a temporada é diferente, outra coisa, virou a página. O time de hoje é um time muito bom, ganhou do Real Madrid bem do Real Madrid recentemente. Então acho que hoje eu coloco, não dá para sonhar, porque acredito que vai avançar de fase. Acredito que é um time que tem casca, mas assim como eu falou, acho que para a Europa League também não é ruim. O time foi campeão da Europa League recentemente, se não me engano, temporada 17, 18, não me recordo muito bem. Mas o time eu sei que foi campeão da Europa League recentemente. É um time que tem muita casca na Champions, muito por conta do Simeone. E tem o Griezmann, que eu acho que o Griezmann é um excelente jogador. Acho que tá voando, tá muito bem na temporada. Acho que por conta disso consegue sonhar com alguma coisa. Eu acho que dos que dá pra sonhar é o que mais sonha pra mim nessa lista. Já foi o que eu tinha colocado lá. Já coloquei em primeiro no Atlético de Madrid. Você acha que é o que mais sonha? Atrás da Inter de Milão, pra mim, é o que mais sonha é o Atlético de Madrid. Atrás da Inter, tá bom. Atrás da Inter. Aí sim. Eu acho que a Inter de Milão é a que mais sonha. É a sonhadora da temporada. É o Lucas sonhador. Agora, já passa a Inter pra frente, então, Marcos. A semelhança do grupo... passar a Inter, né? Se quiser colocar o Arsenal na frente do Bayern, pra mim... Agora, calma, mas esse Arsenal aí... Concordo. Agora, olha... Você quer derrubar o Arsenal, eu quero derrubar o Real Madrid, então. vai ter briga na frente. Agora, a semelhança do grupo do Arsenal. Acho que Feyenoord e Lazio, dá pra ir numa leva só, hein? Ou não? Pô, eu acho que a Lazio tá garantida na Europa League, hein? Tipo, o melhor. Vai passar de fase, eu acredito. Mas eu acho que o melhor pra Lazio é a Europa League. Porque na Champions não vai arrumar nada. E agora, Celtic e Feyenoord, eu acho que é uma situação diferente da Lazio, porque esses daí realmente não vão conseguir passar lá no grupo. Eu acho que eles vão ser o terceiro e o quarto. Sim. Então, o ideal para eles... de pancada? Então, não tem como. Mas não, acho que salto de pancada eles não vão ser. Eu acho que o Feyenoord não é um time bobo. Até porque um tira ponto do outro, talvez. Exato, mas eles não vão ser saco de pancada por conta do grupo. Porque pra mim, se você coloca o Celtic em outro grupo, é saco de pancada. Se você coloca o Feyenoord em outro grupo, é saco de pancada. Com exceção da Lazio, que pra mim a Lazio é um pouco melhor que esses dois times. Acho que talvez o Celtic consiga se aproximar mais um pouco da Lazio, muito por conta da rivalidade não futebolística, mas rivalidade de ideologia, que vai pro campo, querendo ou não, isso sempre vai pro campo. Eu acho que, pra mim, os três, acho que melhor é pra Europa League. Eu também. Então, agora, chegando o meu Borussia da massa. Né? E pra mim o Borussia também, se já quiser colocar ali. Agora eu vou arrumar briga aqui pra defender o meu Borussia, porque, vamos lá. O Borussia, eu acho que esse grupo é brincadeira, né? Borussia, Milan, Newcastle e PSG. Esse grupo é sacanagem. Só lembrando que em 2013 o meu Borussia enfrentou na fase de grupos o Manchester City, o Ajax e o Real Madrid. Não era pouca coisa. O Manchester City ficou em quarto e o Borussia passou na primeira colocação. Só para lembrar. O Manchester City não era o Manchester City do Haaland, né? Não era do Guardiola. O Manchester City mas esse PSG de hoje só tem o Mbappé. Então, mas aí pega. Aí é o debate do grupo. Você quer começar pelo PSG? Por mim, sim. Se o Theo quiser começar pelo PSG, pode começar pelo PSG. Então, já que você já puxou o gancho. Manda. Pode ser. Acho que o PSG, ele sonha. Porque tem o Mbappé. Sonha. Se não é um forte candidato. Não. Se o PSG... impossível. Um time que perdeu... Acabou de... é uma reformulação. Perdeu o Verratti, que estava mais de 5 anos no meio de campo da equipe. Perdeu o Neymar, perdeu o Messi, perdeu o Sérgio Ramos. São muitas mudanças. E perde caras grandes. Não perde, por exemplo, um lateral reserva. Perdem caras que têm a Champions League no currículo. Perde ídolos, querendo ou não. Porque o Verratti, apesar da saída ser meio conturbada, é um ídolo da história do clube. É um dos principais nomes do PSG. O Neymar botou o PSG numa final de Champions. A torcida, apesar da torcida desgostar do Neymar, ele é um dos grandes nomes da história do clube. Acho que à frente até do Messi. A torcida do PSG vai colocar o Mbappé na frente. Vai, porque ele é francês, tem toda a identificação com o clube.
Mas o Neymar, para mim, na minha visão, é mais importante para a história do PSG do que o Mbappé. O Mbappé com certeza vai se tornar maior porque agora ele só tem ele. Então, se o PSG eventualmente ganha uma Champions, é na conta dele, não é na conta do Dembélé, é na conta do Mbappé. Então, eu acho que o PSG dá para sonhar por ter o Mbappé. Se não tivesse, era melhor ir para a Europa League. Exato. As Eu acho que fortes aí são o PSG, para mim, sonha. Só que sonha, tem um teto para sonhar também. Eu não acho que é um time que é forte candidato. Para mim, eu acho que se o PSG pega o Bayern, pega o Arsenal, ou até mesmo o Real Madrid, é um time que vai cair fora, para mim. Se pega a Inter, já se complica, hein? Já se complica. Dentro dos times que dá para sonhar, para mim, se pega a Inter de Milão... O Marcos é bem de colocar atrás do Atlético de Madrid. Acho que já se complica também. Exato. Muito por conta também de que o PSG não faz o campeonato francês bom. É um time que perde pro Nice, de virada. É um time que empata agora fora de casa com o Clermont, com o time titular. Com o Mbappé jogando muito mal, com o Dembélé perdendo gols. Então é um time que tá num grupo difícil. Talvez um pouco à frente dos três demais, assim. Não sei, é muito difícil falar. Foi um grupo muito nivelado, assim. Mas acho que é um time que sonha e ponto. Tá bom pro PSG, é um time que sonha. Mas sem Neymar e Messi ia melhorar mesmo, ia. Exato, esse é o ponto que eu acho que, né? Ia melhorar assim bastante, estamos vendo, né? Fica tranquilo. Mas um ponto que esse PSG nunca retrocedeu, apesar de não ter um time tão organizado quanto é o City, por exemplo, se a gente pensar nesses times novos ricos, né? É um time que pela primeira vez retrocede, por exemplo, a gente tá falando que era um time que vinha para ganhar a Champions e tal, é a primeira vez que talvez esse time chegue assim, estamos aqui agora para recomeçar, talvez isso seja bom, não fazendo uma analogia, claro, à saída de Messi e do Neymar, vamos ver, é possível que seja, e aí talvez, né, aconteça isso, e aí o Depa Sonhar ainda assim tenha ficado numa boa colocação, mas eu concordo, eu acho que o PSG hoje, pelo menos abaixo desses outros três, com certeza está, ainda não conseguiu entregar na temporada. Agora, uma coisa que eu penso desses três times, desses três times, qualquer um ou dos quatro, na verdade, né, se contar o PSG também, qualquer um desses quatro times que passarem vai chegar muito calejado para a próxima fase, porque já vai ter enfrentado por duas vezes times, pelo menos três times no caso, que são times muito fortes. Então, acho que isso conta também. Por exemplo, eu acho que é muito difícil nesse grupo, aí talvez vocês discordem de mim, talvez vocês joguem meu Borussia para lá, mas é muito difícil nesse grupo a gente ver um saco de pancada, e aí o melhor ir para a Europa League, aí que talvez seja um ponto interessante. Talvez o time que passar desse grupo vai chegar muito calejado para a próxima fase, então talvez ele já ganhe um gancho para, sabe, impulsione para ir à frente, não sei. Como vocês estão imaginando essas três equipes ali? Eu acho que o Marcos ele tentou criar um argumento pra gente colocar o Borussia não dá pra sonhar. Não conseguiu, não me convenceu. Eu acho que pro Borussia, o Borussia pra mim, dos quatro times, é o pior do grupo. O Borussia, pra mim, da temporada passada é pior do que da temporada passada, pra mim. Perde Bellingham, então acho que é um time que não consegue. No campeonato alemão, tá bom, empatou recentemente em casa com o Heidenheim. Já começa aí, é um time que subiu recentemente da Bundesliga 2, empatou em casa. É um time que cara, o Borussia simplesmente não vai. O Borussia é um time que tem tudo pra ir, quando parece que tá tudo certo, dá tudo errado. Então, pra mim, acho que se o Borussia vai pra Europa League e consegue bem na Europa League, já é um grande feito pro time. Acho que pra mim é legal. Eu não consigo falar que o Borussia sonha com alguma coisa, não. Pra mim é muito difícil que sonhe. É o time mais amarelo da Europa, né? Torcida amarela, muralha amarela, uniforme amarelo e o time amarelo também. Sacanagem com o Borussia, hein? Sacanagem. Exato, eu acho que eu colocaria o Borussia, que pra mim o Borussia no grupo é melhor ir pra Europa League e tentar algo lá. O bizarro é pensar que algum desses quatro vai ser o último. Não vai pra nada. Exato, é muito triste. Isso aí é um nó na cabeça, porque eu não consigo ver o Dortmund fora de competição europeia, o Milan, o Newcastle, o PSG, nenhum fora de competição europeia. Mas alguém vai ficar, entendeu? Exato. Acho que o Borussia tudo bem colocar no melhor para a Europa League, apesar de eu achar que o nível do grupo em si é muito, muito parelho, muito equilibrado. Eu não vejo que nem o Calvão falou que o Borussia é o pior, eu não consigo afirmar. Porque eu acho que o nível dos quatro é muito próximo. Porque o Newcastle é uma equipe muito boa, mas está oscilando. Agora venceu a última rodada por 8 gols, bizarramente, uma vitória absurda na Premier League, mas que vinha de 4 jogos sem vencer anteriormente, se complicou na primeira rodada da Champions. Eu acho que é uma equipe muito boa, mas é uma incógnita, uma equipe muito inexperiente, mais inexperiente até do que o Arsenal, por exemplo. Porque o Arsenal pelo menos brigou na Premier League. O Newcastle na outra temporada fez uma temporada que, claro, para eles foi um título, mas eles se classificaram para a Champions. Eles não foram vice-campeões
brigando até o final como o City, como foi o caso do Arsenal. Então eu acho que o Newcastle é melhor ir para a Europa League no momento. Opa, Não, dois times então que... Não dizendo que Então, vá, mas eu acho melhor ir. sobraria... Cauã, você assina? Então me convenceu. Eu acho que o Newcastle daria para sonhar, mas os argumentos dele foram muito bons. Eu acho que é um time que é melhor para a Europa League, sim, muito por conta de que é um time que eu não gosto da palavra, mas é um time que, quando pega um grande adversário, pipoca. É um time que, no começo desse ano aqui, pipocou. Perdeu pro City, beleza, perdeu pro City, é exceção, não é pipoca, porque perdeu para um grande, tal. Mas perdeu para um Liverpool com um jogador a mais, de virada, jogando em casa. Exato, isso é inaceitável. Porque não é aquele Liverpool do Klopp de 17, 18 com o Firmino mete 12 gols na Champions. Não é aquele Liverpool. É um Liverpool em reconstrução. É um Liverpool que contratou uma McAllister, Szoboszlai, que tá fora da Champions, por sinal. Mas é um Newcastle que, quando pega um grande adversário, não consegue demonstrar aquele futebol que joga, como jogou no último final de semana contra o Sheffield, que meteu 8. Então acho que é melhor ir para a Europa League para pegar casca, para criar alguma coisa que os jogadores se acostumam com isso. Acho que é muito cedo ainda para o time ir para as etapas da Champions. Acho que não... Talvez não... Eu acho que essa casca que o Cauã tá falando é muito importante. Exato. Porque aí é um projeto. Você não pode. Nós não estamos jogando um videogame aqui que nós vamos contratar todo mundo e ganhar Champions na primeira temporada. Tem que fazer um projeto. Você vai com calma. Primeiro você monta um elenco base, como o Newcastle já fez, e agora vai trazendo as peças mais importantes. Trouxe o Tonali, que é um grande jogador, assim, uma contratação que, quando eu vi, confesso que fiquei até assustado da contratação, porque não por ser o Newcastle, por ser o capitão do Milan, italiano, extremamente identificado com o clube, preferindo um projeto do Newcastle. Eu acho que eu vi o Tonali nas mãos do Guardiola como um grande nome, o Tonali no Barcelona um grande nome. Eu acho que ele ter ido para o Newcastle é uma contratação chave para dar um passo à frente nesse projeto. Eu acho que o Newcastle tem algo que o PSG não teve, que é exatamente esse acontecimento de você ir criando a casca. O PSG, por já ser o campeão francês com facilidade há muito tempo, quando ele se reforçou, imediatamente o passo seguinte era ganhar Champions. O Newcastle não. O Newcastle, o passo da última temporada foi se classificar para Champions. O passo dessa é passar para a próxima fase, passar da fase de grupos. Daí nas próximas vai crescendo cada vez mais esse projeto, claro, somado à contratação de jogadores. E para mim, o principal erro do PSG, a contratação de um técnico. Para mim é a base. Se você pegar o projeto do Manchester City, ele não foi um exemplo agora, ele não foi baseado na contratação do De Bruyne, como foi o caso do PSG, que foi baseado no Neymar. Que eles começaram, em vez de eles contratarem um técnico, entregar para ele os jogadores que ele acredita que vai somar o ideal no plantel, o que falta no plantel, eles contrataram jogadores e foram dando para o treinador e falou, faz o que você pode com esses caras. O City fez o contrário, e contratou um técnico e falou o que você precisa, um técnico, né? O técnico, né? Contratou para mim que hoje é o maior treinador da história do futebol, isso é discussão para outro momento, que é o Guardiola, mas eu acho que o Newcastle tem esse processo melhor que o do Paris Saint-Germain. Então eu acredito que o melhor é ir para a Europa League realmente para ganhar essa casca e ir crescendo aos poucos, não ser jogado aos leões como o PSG foi. Dito isso, o Milan é o que sobra para dar para sonhar ou nesse time ninguém sonha? Acho que sonha. Apesar de perder o Tonali, sonha. Consegue sonhar. É um bom time. O Pioli tá lá tem mais de 2 temporadas. O Rafael Leão, quando a gente sabe que ele desequilibrou contra o Napoli, estava lesionado contra a Inter e o Milan sentiu muito. Então, quando o Rafael Leão tá voando, ele tá muito bem. Ele é um bom jogador, ele é um excelente jogador. Então, quando ele tá bem, o Milan tá bem. Então, acho que se o Pioli conseguir arrumar o time novamente... Também, assim como o Napoli, eu acho que o Milan atingiu o teto temporada passada, talvez. Não sei se o time consegue... Não sei se o treinador vai conseguir extrair muito mais daquilo. Mas... temporada passada foi bem, temporada passada sonhou. Acho que nessa temporada aqui, apesar da ausência do Tonali, pode sonhar novamente. Eu concordo em partes com o que o Cauã disse. Eu coloco o Milan no dá para sonhar também, porque eu acredito que é como o Cauã disse anteriormente, perdeu o Tonali, mas eu acredito que o meio de campo do Milan sentiu muito menos a perda do Tonali do que eu imaginava. Eu achei que ficaria tipo um buraco no meio de campo. E não é o que está acontecendo. O Milan consegue se virar sem o ex-capitão. Agora, o ataque do Milan foi extremamente reforçado, melhorou o setor ofensivo. Então, eu acho que o Milan, apesar de perder um grande jogador que é o Tonali, dá um passo à frente. Eu não acredito que a temporada passada tenha sido teto, como o Cauã disse, porque eu acreditava que a temporada onde o clube foi o campeão italiano tinha sido teto. Aí, na temporada seguinte, foram bem e foram na Champions League.
Então, eu acredito que foi mais um passo que, querendo ou não, ganhar o campeonato italiano depois de tanto tempo que a Juventus ganhou é importante? É importante. No ano seguinte que a rival venceu, que no caso foi a Inter, é extremamente importante você vencer. Mas eu acho que você bater uma semifinal de Champions é um passo à frente. Porque perdeu para o Napoli o campeonato italiano, mas o Napoli na Liga era absurdo, era um colosso de time. Então eu acredito que é um passo à frente do Milan, que se reforçou, que dá para sonhar assim. Se enquadra para mim no mesmo caso do Napoli e do Benfica, que se eventualmente, novamente, calhar de cair um chaveamento com uma equipe onde os Leões estão do outro lado, bate uma final sem sombra de dúvidas. E sonha muito, porque como a gente colocou o PSG, porque é um grupo muito aberto, apesar de, né, ter dividido bem aqui. Não quer, qualquer um dos 4 pode passar, a gente não sabe quem vai passar em primeiro e segundo, então o Milan pode passar em primeiro, pegar um segundo colocado ali mais fácil, mais vulnerável, e cair no chaveamento, como o Theo falou, que pode beneficiar o Milan. Então acho muito, muito possível que o Milan sonhe sim. Muito por conta o Milan dá para sonhar com o título, mas também, se quiser falar, o Milan terminou o grupo em quarto. Porque muito por conta do grupo. Muito por conta do grupo. É um grupo muito complicado. Agora, acho que aqui tivemos um errinho, né? Era para o Manchester vir antes do Estrela Vermelha, mas já que tá o Estrela Vermelha aqui, vamos lá. Poupa tempo esse Estrela Vermelha, né? Vamos falar a verdade. É um poupa tempo. Esse Young Boys ali dá uma, talvez... Tá, vamos brigar entre os dois, né? Os dois, para mim, são dois sacos. Vamos quebrar nossa regra de colocar dois? Você pode falar. Young Boys e Estrela Vermelha não podem estar em algum lugar que não seja no saco de pancada. Exato. Então, eles vão tirar ponto um do outro, vão conquistar ali, mas os dois vão apanhar pra caramba. Eu vejo no Young Boys a possibilidade de tirar um pontinho até do Leipzig, mas eu acho que não passa. Na Suíça, talvez, ali jogando em Berna. Falando em Leipzig, já que você citou, indo pro Leipzig, temos esses dois times que a gente coloca no saco de pancada. Então, o Leipzig é um time que favorito a avançar. Não em primeiro, porque tem um time aí, pelo amor, mas favorito a avançar. Esse Leipzig, dá para pensar em alguma coisa ou vai avançar só por causa do grupo, mas era melhor não ter avançado? Acho que é a segunda opção. Vai avançar por causa do grupo, mas era muito, muito melhor não ter avançado. Porque é uma equipe que não tem... O Leipzig passou por muitas gerações, né? Teve aquele Leipzig do Timo Werner, que, claro, hoje o Werner ainda tá, mas a primeira passagem dele no Leipzig, que era um time muito legal, mas agora, na temporada passada, era um time forte. E tomou 7 do Manchester City. Agora, nessa temporada agora de Champions, perde o Szoboszlai e perde o Nkunku. Então, eu acho que é uma equipe que tinha tudo para ir dar um passo à frente, mas pelas vendas que fez, claro que a questão financeira é muito, muito positiva, a venda que foi feita, mas na questão prática, na futebolística, eu acho que o Leipzig perde muito nesse ano, e para mim, melhore para a Europa League, mas não vai. É um time que tinha tudo para sonhar, para mim. É um time que tinha tudo para sonhar. Tinha um bom planejamento, tinha um bom técnico, tinha um bom time, tinha bons meio-campistas. Então, acho que para mim é um time que sonhava muito. Mas como o Theo falou, você perde o Nkunku, você perde o Szoboszlai, você vai se desfazendo ali do time muito por conta da parte financeira. É um time que, se quiser sonhar, pode sonhar, mas acho melhor não. Acho melhor você evitar que sonhe, entendeu? Porque é um time que foi campeão da Supercopa da Alemanha e ganhou 3-0 do Bayern. É um time que no sábado ou no domingo, não sei quando foi o jogo, empatou com o Bayern jogando melhor do que o Bayern. Mas mesmo assim, acho que é melhor ir para a Europa League, porque para mim você vai para a Europa League é favorito ao título, é candidato ao título da Europa League. O Leipzig porque é um bom time, porque é um time que recentemente vem batendo no Bayern, querendo ou não. Nos últimos 2 jogos aí o Leipzig vem desempenhando um papel mais sei lá, um papel muito, muito mais crucial do que o Bayern dentro do campeonato alemão. Mas é um time que não sonha muito por conta do mercado de transferências, mas tinha tudo para sonhar, é uma pena para mim. Se a gente teve um poupa-tempo da parte de baixo, estamos de cara com um poupa-tempo da parte de cima? Acho que é o maior poupa-tempo do vídeo. Acho que tem mais discussão Estrela Vermelha no saco de pancada do que o City o City não tá no favoritaço. Não tem muito baixo. Só coloca aí, não tem muito o que fazer. É o atual campeão. O City aqui, não tem o que fazer. City no favoritaço. Perdeu só o Gundogan, se não me engano, então o atual campeão perde. E depois com o Kovacic, que é um bom jogador e que eu acho que na mão do Guardiola vai crescer bastante. Que o Guardiola pediu. Quando o Guardiola perde um jogador, é porque ele sabe o que ele vai fazer com o jogador. Inclusive, foi o próprio Guardiola que pediu o Gundogan. A primeira contratação da era Guardiola é o Gundogan. Exato. Então, ele é um cara que sabe o que faz. Agora, vou propor uma coisa. Eu acho que a gente vai ter um debate interessante com esse time de agora. Então, eu acho que eu vou propor a gente pegar os 3 finais, matar eles
E deixar para finalizar com a discussão do Barcelona, que eu acho que vai ser interessante. Vocês Porto veem algum sonha, desses próximos 3 times brigando, sonhando com alguma coisa? Ou são 3 times que não sonham? Acho que como o Benfica, o Porto sonha. É porque eu acho o Porto melhor do que o Benfica. E dependendo do Melhor chaveamento, do Benfica? eu acho o Porto melhor do que o Benfica hoje. Eu tenho mais gosto de... É porque é difícil falar, porque na sexta-feira o Benfica foi lá e ganhou do Porto. Aí meu argumento fica como? Metade dos nossos sacos de pancada bateram nos que a gente colocou que dá pra sonhar. Exato. Então, mas eu acho que dependendo do chaveamento, porque na temporada passada o Porto foi o time que mais chegou perto de eliminar a Inter. Porque foi o time que perdeu de 1-0 em Portugal e empatou na Itália, 0-0. Então foi um time que ficou no detalhe, bola na trave. Eu lembro do jogo, assisti o jogo, então foi bola na trave, excelente defesa do goleiro da Inter. Então foi o time que mais chegou perto de eliminar a vice-campeã europeia, muito mais que o Benfica. Então acho que o Porto é o melhor time que o Benfica, tem mais casca na Champions talvez que o Benfica. Não historicamente falando, mas no retrospecto recente, claro. Então eu colocaria o Porto como um time que sonha. Assim como o Benfica sonha, acho que o Porto pode sonhar assim. Para mim é difícil. É difícil porque eu vou falar o cenário. Mais uma vez aquele cenário do vai passar, mas era melhor ir para a Europa League. Então o Porto passa. O Porto vai ser o segundo. Porém, o que acontece? Eu acho que hoje sonha menos do que o próprio Benfica. O Benfica, a última Champions, o Benfica bateu muito próximo de chegar numa semifinal. Claro, ele venceu, não lembro se venceu, mas fez um baita de um duelo com o Paris Saint-Germain, que era o favoritaço. Empatou os 2 jogos. O City foi o campeão, mas o favoritaço. Ganhou da Juventus. Ganhou da Juventus. Acho que o retrospecto do Benfica é muito grande, então eu acho que como vai passar de fase... Só para completar, na outra edição passou do Barcelona, em segundo. Sim, do Jorge Jesus. Sim. Eu acho que como o Porto vai passar, dá para sonhar, mas não era melhor não passar. Mas eu concordo com o Cauã em deixar ele dar para sonhar, mas eu deixo ele atrás até mesmo da Real Sociedade. É porque eu acho que é um Porto que também recentemente eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo, com gol de falta do Sérgio Oliveira na prorrogação. Tá na mesma temporada que o Benfica eliminou o Barcelona, então acho que é recente, é algo que o Porto acho que consegue. E eu gostei muito da temporada passada do Porto, então eu não consigo falar que o Porto fica tão atrás assim do Benfica. Talvez fique, muito por conta, lógico, do resultado de sexta-feira e pela temporada passada o Benfica foi mais longe. Mas eu, por exemplo, preferiria ver um Porto e Benfica na Champions do que a Inter eliminando os dois. Enfim, é algo mais... Vocês vão colocar o Porto sonhando e o meu Borussia não? É isso mesmo que vocês vão fazer aqui? E o Manchester se o Borussia tivesse não. Pô, mas se o Manchester United não sonha com a Champions League. Será que esse Porto sonha? Não, o Manchester United não sonha. Cara, mas se o Borussia tivesse no grupo do Porto, é uma questão de grupo. O grupo do Borussia, pô, como é que o Borussia vai sonhar com o quê? Acho que se o Mas é o que eu falei, o Borussia avançando, ele ganhou uma cancha absurda. Ele passou por 2 equipes muito boas. O problema é avançar. Porque pra mim, se o Borussia tá no lugar do Porto, perfeito, o Borussia sonha. Porque vai passar e pode sonhar. Mas agora hoje, eu não vejo. Eu acho que o que mais pega é que o sonho das duas equipes é diferente, né? O sonho do Porto não é champion, não é campeão, não é orelhuda, pô. O sonho do Porto é semifinal. Então ele pode sonhar. Dependendo do sorteio, pode sim sonhar. Tem condições de sonhar. Acho que a final já é um passo muito maior que a perna. Não, acho que nesse dá pra sonhar, 2 times sonham na final. Agora o Marcos Rossi botou uma incógnita. Fica feio, né? Fica feio. Vamos falar, fica feio. Eu não consigo deixar o Newcastle sonhando menos do que o Porto. Aí tu foi bem. Vamos falar a verdade. Bem incomodado. Aí a gente vai cair num limbo agora. A gente rebaixa o Porto ou a gente sobe o Borussia Dortmund e o Newcastle? Não, pra mim sobe só o Newcastle. Pra mim o Borussia não consegue sonhar. Eu fecho em subir só o Newcastle. Mas você mantém o Porto. Nessa tela, troca o Newcastle pelo Porto, então. Não. Só sobe o Newcastle. Só sobe o Newcastle. Não sobe o Newcastle? Pra mim sobe o Newcastle. Só o Newcastle. Sobe só. Mas você mantém o Porto? Mantém o Porto. Porque pra mim o Porto sonha com semifinal. Sonha muito. Eu acho que é um bom time. Marcos, bota o Newcastle aí na... Eu vou fazer uma pergunta agora. Bota esse Newcastle aí na frente do Napoli. Tá justo. Espera aí, o Newcastle sonha mais com o Napoli? Eu acho. Porque agora a chance de eu estar me contradizendo com o que eu disse há 5 minutos atrás é imensa. Assim ficou bom? Não, desculpa, o Benfica não sonha. Volta o Benfica, para de graça. Ô, louco. Pra mim o PSG não sonha mais do que o Napoli, tá? Pra mim o PSG tá atrás do Napoli. Meu Deus do céu, agora eu vou fazer uma confusão. Não, agora... Vamos fazer assim, a prateleira já diz por si só, não tem ordem de quem é mais do que ninguém. O sonhador é muito vago. Pode ser agora, se vocês cometeram o crime de colocar o Porto sonhando, esse Shakhtar sonha ou não?
Melhor ir para Europa League. É porque já vai, né? Já vai, né? Porque já Olha, já esse vai. Shakhtar passar, eu vou cobrar vocês, hein, que colocaram o legal. time da piscina. É um time que quando Posso faz falar? Pode isso, passar, mas o melhor era ter ido para Europa League, porque vai apanhar nas oitavas. Tá, isso acabou. Eu concordo com o Theo. Agora, Esse aí, esse time que eu não sei o nome, eu não sei Royal, falar Royal. o nome desse time. Royal, Bélgica. Saco de É. É pancada. lá, né? Tchau, né? Já foi É o sacado, maior né? saco de pancada. Vamos colocar em último, né? O último saco de pior pancada. time da competição. Exato. Disparado. Agora, Agora, Agora é o clássico, temos um né? problema. podemos Estamos time enfrentando Temos um problema aqui, que é esse Barcelona, que assim, já vou dar minha opinião aqui, é impossível não colocar o Barcelona do Xavi, atual campeão da La Liga, como forte candidato. É impossível não colocar como forte candidato. Concordo. Lógico. É mais, Digo é até mais que é o mais forte candidato dos três que estão aí, na minha visão. Eu acho que o Mais Arsenal do é que o mais Arsenal. forte, mas eu acho o Barcelona mais forte que o Bayern. Eu acho que o Barcelona só fica atrás do City. Eu acho Pode isso ser, também. talvez. Junto com o Arsenal. Eu fecho essa do Barcelona se só mais forte que o Agora, City. a gente colocando o Barça, temos que descer alguém. Alguém vai E ter aí? a LB, né? Hoje. É o Real Madrid que vai jogar a Série B? Vamos lá. Tá. A gente está pensando em projeção, em mata-mata, pensando na volta do Vinícius Júnior, no Real pode crescer, e nesse Arsenal que ainda não tem uma certa casca. Vocês vão conseguir descer o Real? Pô, eu pensei uma possibilidade agora, Descer o Bayern? mas vai ficar muito óbvio que a gente ia fazer isso. Cara, mas sabe por quê? Porque na data de hoje, eu acho que o Bayern não joga um bom futebol. Não joga. O Bayern hoje tomou 3 gols do Manchester United. Tomou 2 do Bayern Leverkusen, tomou 2 do Leipzig, que são bons times, mas não é o Bayern dominante. Mas Não, o Bayern hoje, você acha que se pegasse um Arsenal perdia? Não, perde. Hoje sim. Hoje na Inglaterra, sim, jogo aberto. Jogo aberto. Quer dizer, perde. Não. É porque na última participação do Arsenal, o agregado foi 10-2 do Bayern. O último jogo do Arsenal na Champions foi 5-1 na Inglaterra contra o Bayern. É bem injusto. É bem justo eu fazer essa comparação hoje. Mas hoje eu Outro penso que momento o Arsenal também, é isso. outro momento das duas equipes. é outro, pô, são 6 anos, 6, 7. Então acho que hoje eu desceria o Bayern, hoje. Mas projetando a temporada, é muito difícil. Projetando a temporada, eu desceria o Real Madrid. É o que mais sonha o Bayern, ou como? Eu acho que. Ou sonha menos que a Inter? Vou descer. É porque o sim. Bayern não sonha, é o que eu falo. O Bayern não sonha, ele chega pra ganhar. Ele chega pra ganhar. Ele chega com o sonha. papel de que vai ganhar. É verdade. Vou dar um Eu acho que exemplo. a prateleira do Bayern é muito forte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se o Flamengo na Libertadores, hoje em dia, ele pode estar o caos que for. Ele não vai chegar pra sonhar. Em nenhum momento ele vai sonhar, ele vai chegar pra vencer. Ele vai querer vencer. É o que ele vai querer. Mas, em uma questão hierárquica, talvez o papel do time, em como ele esteja, o máximo que ele consiga sonhar, porque ele não é de fato um favorito. Então, ok, fica justo. E aí, vocês vão fechar em descer o Bayern? Eu fecho desse o Bayern, mas eu quero levantar uma outra discussão depois. É porque, tipo assim, se for levar em consideração o retrospecto recente e histórico, desce o Arsenal por conta do. Porque. Eu desço o Arsenal por causa da projeção. Eu penso assim, o Arsenal ano passado, quando precisou vencer, perdeu em casa para Southampton. Mas o time era mais fraco, pô. Então, mas a projeção do Bayern é gigantesca, um Harry Kane. Não acho tão gigantesca. Eu acho que a projeção a evolução do Arsenal será maior que a evolução do time do Bayern. Eu concordo com o Theo. Mas o degrau que o Bayern tá agora, você acha que é do Arsenal maior? Eu acho. Eu acho que o único time dessa prateleira aí que não tem discussão, dos três, o Barcelona já está. Dos três, o único que não tem discussão se desce é o Arsenal. Pra mim, né? Olha, é porque o Arsenal tá muito bem, mas eu penso na competição. O Arsenal, por exemplo, não enfrentou uma competição, na competição de mata-mata, tudo bem que usou o time reserva muitas vezes, mas ano passado, por exemplo, caiu na Europa League no mata-mata para um Sport. Então é um time que talvez não muito bem esse ano. Mas aí o Barcelona também caiu na Europa League. Essa é a questão que eu ia levantar. O Barcelona, a gente está indo muito pelo nome dos jogadores e pela fase do João Félix atualmente, por exemplo. Mas a gente já conhece o João Félix, a gente sabe que ele é irregular.
Mas eu acho que aí tem uma diferença dos jogadores e do time. É um time mais acostumado e os jogadores são mais acostumados. Mas acho que o Barcelona é um time... O Barcelona não se acostuma muito tempo com fracasso. Tá, se acostumou, mas acho que tem a renovação. Acho que então, tem... mas o Arsenal também viveu a sua. E a renovação do Arsenal renovou de fracasso para pode sonhar. Que pra mim, o Arsenal não desce também. Mas aí você falou, o Arsenal renovou para pode sonhar. Então já tem... Não, mas ele renovou de tipo fracassado na Champions, como ele sonha não de chegar numa final, como é o caso da Inter. O Arsenal sonha em bater o Manchester City na final. Sim. Eu acho que hoje a gente não tem dúvida. Se o City pegar qualquer prateleira do Dá para sonhar, eu acho que consegue. Ele é um candidato a bater o City. Acho que a competição de mata-mata dá pra gente esse luxo do e se, né? Porque o pontos corridos é muito difícil, por exemplo, acontecer de um Leicester ganhar novamente, né? Porque é normal que numa competição de 38 rodadas, um time que tem um projeto de uma data maior, um elenco maior, e um treinador muito mais experiente, porque o treinador do Arsenal era o auxiliar do Guardiola. Então, o Guardiola é muito mais experiente do que o Arteta. Então, numa competição de pontos corridos, o City é normal que o City passe. Porém, numa final única de Champions, se o Arsenal faz 1-0 com gol de pênalti, é campeão. Cara, Mas aí também não entra o sentido do tipo do time. Por exemplo, ano passado, acho que isso ficou muito claro. Quando a gente teve um Milan enfrentando o Napoli e o Benfica, as quartas de finais ano passado das Champions foram qual? Benfica e Inter, não foi? Foi Benfica e Inter, Benfica e Inter, Napoli e Milan. A gente tinha o Napoli em primeiro no campeonato italiano, amassando todo mundo, e o Benfica... Menos o Milan. Mas era o Napoli que foi campeão italiano. Mas é o Napoli que foi campeão sem ganhar do Milan. É o Napoli que foi campeão italiano que não ganhou do Milan. Então o psicológico do Napoli... mas é isso que eu tô dizendo. O Napoli, o tipo de time que enfrentou era um tipo de time de mata-mata. O Milan que estava o Milan não era um time de pontos corridos, ele era um time de mata-mata, mesma coisa do que a Inter de Milão. A Inter de Milão é um exímio time de mata-mata. E a Inter de Milão foi e conseguiu bater. A Inter de Milão bateu, o Benfica, certo? Bateu o Benfica, que era o líder do Campeonato Português, e mesma coisa do Napoli do Milan que bateu o Napoli. Agora, o Arsenal, eu não vejo sendo com esse time de mata-mata, entendeu? Eu acho que é um time de pontos corridos, é um time que foi feito para ganhar o máximo de jogos, o estilo de jogo do Arsenal, sabe? É o estilo, por exemplo, o Arsenal é a cara de um time que pode ter um ferrolho ali, onde ele não vai conseguir furar, e um jogo único pode ir embora, mas no longo prazo ele vai ganhar vários jogos. Eu acho que, por exemplo, você pegar a Community Shield desse ano, a final foi entre Manchester City e Arsenal, jogo único. E o City, claro, o City foi campeão, mas foi com o gol do Palmer aos 94. Senão teria ido para pênaltis. Eu acho que o time do Arteta, por o Arteta ter uma base fez as categorias de base de treinador dele com o Guardiola, ele sabe o que o Guardiola pensa, o estilo de jogo do Guardiola. O time do Arsenal, se você parar para pensar, tem muitos fundamentos parecidos com o do Manchester City. E o Manchester City, que venceu a Champions do ano passado, mas se não tivesse vencido, se digamos que a Inter tivesse vencido, hoje o time que a gente estaria falando que é feito para pontos corridos é o Manchester City. Por muito tempo foi claro isso. Se não tivesse perdido, o cenário era outro. Um dia antes mas é que eu acho que o City fura a bolha. O City é um time para pontos corridos, mas ele fura a bolha porque ele consegue ser tão bom, tão à frente, é um time tão sólido que ele acaba furando essa bolha e acaba também se tornando um time muito forte no mata-mata. Eu acho que essa nomenclatura de time de mata-mata é muito subjetiva. Muito subjetivo. Porque o Palmeiras no Brasil, se você parar para pensar, é um time que consegue ser feito para pontos corridos e feito para mata-mata. Perfeito, comentário. Eu acho que depende do Palmeiras. É outra discussão também, mas acho que depende do Palmeiras. Palmeiras de agora. Mas é um time campeão do Libertadores. Porque, por exemplo, o Palmeiras de agora eu acho que passa por uma reconstrução. E aí, no meio da temporada, passar por essa reconstrução, ele acabou deixando para trás. Mas o Barcelona também passa por uma reconstrução ainda maior. O Palmeiras sendo reconstruído venceu venceu algumas das últimas Libertadores. O Barcelona... mas eu digo o Palmeiras atual mesmo, sabe? Tipo, o Palmeiras bem de agora. Passou a reconstrução bem de agora, eu digo. Não nesse Cara, por exemplo, a reconstrução do Barça, eu digo pela de 3 anos. É uma reconstrução linear lá do Barcelona. Há 3 anos... Eu acho que a gente devia fechar o olho, cada um falar os seus dois, quem tiver mais votos fica. Eu vou trazer um ponto aqui. Eu acho que a gente tem que descer o Bayern muito por conta do Thomas Tuchel. Eu acho que o Thomas Tuchel não vai ficar até o final da temporada. Eu acho que não vai ficar até o final da temporada. O Thomas Tuchel que chegou à final com o Chelsea, foi campeão.
É isso que eu falo sobre evolução. Acho que um Vocês 2 conseguem votos imaginar o cai, Thomas hein? Tuchel tanto tempo sem conseguir fazer esse Bayern jogar? Tanto tempo? Acho que sim. Muito por conta do elenco do Bayern ser o que é. O Bayern, temporada passada, demitiu o Julius Nagelsmann e traz, não sei, esqueci já quem trouxe. E não vai bem, é um time que não funciona, não tá funcionando o Bayern. Eu acho que o Thomas Tuchel, eu não sei se ele consegue explorar mais do que isso. É um time que não tá evoluindo. É claro que depois do 7-0 contra o Bochum, todo mundo falou, o Bayern voltou a ser dominante, mas é um time que não consegue ser dominante mais. Eu acho que dentre os 4 ali, ou 3, né, porque o Barcelona pra mim é unanimidade que vai ficar como forte candidato. Pra mim tem 2. Para você, o Barcelona e o Arsenal é unanimidade, né? Unanimidade. Então, para mim, acho que dentre os 3 ali, para mim, acho que talvez tenha debate, eu desceria o Bayern. Para mim, meu voto vai no Bayern, tá? Já consegui. Acho que. Sem querer interferir voto de ninguém, mas o Napoli acaba de abrir o placar contra o Real Madrid, tá? Sem querer interferir voto. Sem querer interferir, dessa errado. Quando eu coloquei o Real Madrid não dá pra sonhar. Mentira, mas eu acho que tem. É o que você falou. Quando eu falei para pôr o Real Madrid não dá para sonhar já no começo, é o que o Marcos falou. É impossível o Real Madrid entrar numa Champions sem ser candidato, forte candidato. É o Real Madrid. Se você botar o time do Coritiba vestindo o uniforme do Real Madrid e falar que você vai jogar contra a Champions, não interessa, ele é forte candidato. Claro, vai cair na fase de grupo em último? Vai. Mas ele entrou como forte candidato, porque ele era Real Madrid. Entendeu? Tem uma casca. O Real Madrid tem a casca dele, entendeu? Uma casca muito maior que a de todos os times que estão no tier list, por exemplo. É o maior campeão. Mas é o maior coisa, time isso daqui. tem que ser comprovado em campo, né? Porque é o que eu falo. Já comprovou. A Champions que eles eliminaram o Manchester City e o Chelsea, o PSG. Cara, comprovou. O Real Madrid não era melhor que o Manchester City. Não era. Não era. Calma aí, vamos estabelecer. O Marcos votou em quem para descer? Eu desceria o Arsenal. Então, Acabou. Desceu o Bayern. Então, tem que descer o Bayern. Mas o meu segundo seria o Bayern. Pô, é que, tipo assim, o Bayern também seria o meu segundo. Eu teria descido o Real Madrid. É muito difícil, cara. Então. Eu fecho no Bayern. Eu desceria o Real Madrid, mas eu fecho em descer o Bayern. E pra mim vai descer o Bayern. E a segunda opção, eu acho que Barcelona e Arsenal não deve descer de jeito nenhum. Ok, acho que justo. Eu acho que a temporada do Bayern faz por merecer isso. É que eu falei sobre o time concretizar isso, né? O time do Bayern não concretiza uma equipe que chega como favorito. O time do Bayern hoje, o desempenho dele não faz ele ser favorito. Exato. Mas eu falei, a projeção complica um pouco, né? O que esse time pode apresentar lá na frente, no mata-mata, com todo mundo. Falando de projeção, eu não consigo projetar um Bayern evoluindo. Eu realmente não consigo. Eu consigo projetar o Real Madrid evoluindo mais do que o Bayern pode evoluir. Esse é o problema. Na minha cabeça, eu não... Eu consigo projetar uma evolução do Bayern, sim. Mas eu concordo vai evoluir porque... a projeção de evolução do Real Madrid é maior. Não, evoluir porque se descer de nível, não vai ser... É difícil. Vai pra Europa League. É complicado, entendeu? Acho que a tendência é que evolua muito por conta de que se descer de nível, o Thomas Tuchel é demitido, diretoria tal, crise, não sei o que lá. Como vem sendo nos últimos anos a piada do Bayern de Munique. Que vai ser o campeão alemão, independente de tudo no final. Eu acho que não. Mas isso aí, discussão para outra vida. Não, exato. Eu torço para que não seja. Mas fechamos assim o nosso ranqueamento, então, da nossa tier list de hoje. Eu acho que não tem nenhum absurdo. Não, para mim tá bom. Sem absurdos. Tá ok, vamos aguardar agora, vamos aguardar as críticas, vamos aguardar os jogos. O Arsenal tá empatando com o Linz agora. O Galatasaray tá empatando fora com o Manchester 1-1. Tá 1-1 o jogo também. Então, assim, temos elementos, vamos ver como que vai, tudo que vai acontecer. Mas essa foi a nossa tier list. Então, printa aí esse ranqueamento e depois cobre a gente ao fim da Champions League, ao fim da fase de grupos, talvez um time que a gente coloque ali muito acima caia na fase de grupos, ou talvez algum time do saco de pancada avance em primeiro. Então, dá um print aí. A chance de eu ser crucificado pelo que eu falei sobre o Real Madrid é enorme. Porque se tiver alguém aqui para calar a boca, vai ser o Real Madrid. Pô. Mas deixe sua opinião nos comentários também. Qual que você acha que foi o nosso absurdo, que você mudaria? Então, esse foi o nosso ranqueamento. Queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou esse vídeo longuinho aqui que a gente fez para destrinchar. De fato, vai ser o vídeo para dar essa largada na Champions League aqui no nosso canal. Então, muito obrigado a você que acompanhou. Deixe seu like, deixe nos comentários aí, deixe sugestão também de pautas aí, de vídeos, para que a gente possa trazer aqui para vocês, que a gente vai fazer isso com muito carinho.
Muito obrigado. Esse foi o primeiro ranqueamento do MM. Valeu!